alunos e alunas, nós vamos fazer a retap da A8. E aí vocês podem estar pensando, mas não é muito tarde, a gente já vai fazer a 9? Não, não é tarde, porque vocês receberam as notas na semana passada, e há um detalhe importante aqui. A 8 tem parte do conteúdo que estará na 9. Então, é uma forma também de revisar e de reforçar, fazer um reforço para a prova que está por vir. Eu espero que vocês assistam, porque, enfim, repito, uma forma de reforçar um conteúdo que será cobrado de novo. E no caso aqui do CAUNI, eu nem vi, né, a 9, mas eu tenho quase certeza que esta nossa prova ela exigiu muito mais de vocês do que a prova a 9 irá exigir. Então vamos lá. A primeira questão, que eu não sei se apareceu nesta ordem na prova, mas vocês localizem no caderno de prova de vocês, é uma questão do Enem de 2014. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Então, até lembrando, né, que a gente viu na atividade bônus da 7, que não era bônus, né, complementar a prova, que em 1807 já veio uma leva de funcionários para preparar a vinda da família real. Em 1808 chegou o grosso, né, da corte, dos funcionários e a família real, mas eles continuaram chegando depois. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem, letra A, incentivado o clamor popular por liberdade? Não, isso não foi o caso. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana? Sim, é isto que a gente tem que marcar como resposta. Por quê? Porque quando o Brasil se torna centro do Império Português, quando, por estar aqui, Dom João tem que fazer uma série de reformas para transformar o Brasil em centro administrativo, político, cultural, econômico, quando se abre os portos, nós acabamos o quê? Rompendo o pacto colonial, enfraquecendo a dominação da metrópole sobre a colônia, até porque a metrópole está ocupada, ok? Então, as demais opções, motivado revoltas escravas, não cabe, ainda que você tenha tido revoltas de escravizados nesse período, principalmente na Bahia, antecedendo os malês, não é o caso. Obtido o apoio do grupo constitucionalista português, não existia esse grupo nesse momento. Você vai falar de Constituição Portuguesa lá na Revolução do Porto, né? Quando você está pressionando o rei a voltar. Provocados movimentos separatistas nas províncias, nem tínhamos províncias nesse momento. Nesse momento eram capitanias. Também não se aplica. Unicamp adaptada. Então, nós temos dois quadros. Um do Debré, da Missão Francesa, o nome mais famoso da Missão Francesa, Retrato de Dom João VI. O outro, do Luís XIV, vocês vejam a pose semelhante, os símbolos de poder, o manto, a coroa, e a ambientação é bem parecida, tá? A partir das fontes visuais reproduzidas e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A única monarquia americana precisou afirmar a figura do governante em sua memória política, recorrendo à imagética da autoridade real francesa do antigo regime. Este mecanismo foi enaltecido pela imprensa do liberalismo constitucional. Enaltecido? Ora, o pessoal que defendia o liberalismo e Constituição era contra o antigo regime, está errado. Debré usou o quadro de Rigaud como referência visual e preparou retratos em seu estúdio no Rio de Janeiro. Isto era importante, pois a autoridade monarca joanina assentou-se na liturgia política e no pouco uso da violência. Lembremos da Revolução de 1817, da Revolução Pernambucana, que foi marcada pelo uso de extrema violência. O retrato de Dom João não foi pintado para ser exposto, embora existisse no Rio de Janeiro da época um circuito expositivo de salões de belas artes, pinacoteca, museus, onde pudesse ser visto. Tais espaços foram renomeados na República. Essa nem faz sentido. Efetivamente, você está construindo esses espaços no momento e esses quadros eles eram para ser exibidos. Até porque o quadro
do monarca, isso começa na França, ele recebia onde ele estivesse reverências como se o monarca, como se o rei fosse. Então, onde houvesse um quadro do rei, você tinha que prestar as honras àquele quadro, porque ele simbolizava o poder real, simbolizava a monarquia. O projeto de europeização da Corte do Rio de Janeiro e a necessidade de afirmar a autoridade de Dom João VI levaram à política de fomento à imagética do poder, baseada aqui na monarquia francesa. Esta é a opção correta, tá? Então você vai trazer a missão francesa, você vai embelezar o Rio de Janeiro, vai torná-lo uma cidade digna de ser capital do império. Isso significava, nesse momento, tentar transformar essa cidade no mais europeia possível, pelo menos os setores da cidade que eram vistos, que eram frequentados pelos membros da corte, tá? Então, Debré usou o quadro de Rigaud como modelo para reforçar os laços políticos, econômicos, culturais com a União Brasil e França. Não, não é o caso, tá? Aqui um outro quadro. Este quadro em particular, foi pintado para as comemorações do centenário da independência do Brasil. Então, em 1922. Ele tem algumas questões importantes ligadas a ele, porque ele foi pintado por uma mulher, né, que é Georgina de Albuquerque, e dando destaque à atuação política de outra mulher, a princesa Leopoldina. Então, vamos lá. O quadro de Georgina de Albuquerque, seção do Conselho de Estado, foi elaborado para as comemorações dos 100 anos da independência do país. A obra em questão tem como objetivo destacar as pressões sofridas pela futura imperatriz Dona Leopoldina para assinar a independência do Brasil. Está errado, né? Até porque não foi ela que assinou a independência. Identificar a princesa Leopoldina como uma figura tutelada pelos conselheiros enviados de Lisboa. Aí, se você lembra do que você estudou, a princesa Leopoldina, Dom Pedro, principalmente Dom Pedro, que era o governante, está sendo pressionado a voltar para Portugal neste momento, porém, né, os conselheiros eram conselheiros daqui, não eram conselheiros mandados de lá. Destacar a importância de Dona Leopoldina no processo de independência do país. É a C, a D está grudada, desculpem. Destacar a presença do verde e amarelo como um dos símbolos do Brasil independente. Não, não é. Destacar a importância de Dona Leopoldina no processo de independência do país. O verde e o amarelo são cores ligadas, uma à Casa de Bragança, outra à Casa de Habsburgo, daí a presença nos símbolos nacionais do Brasil independente. Valorizar o papel político da princesa Leopoldina responsável pela assinatura da Declaração de Independência. Esta questão, o Braga, né, o tenente Braga propôs que ela fosse anulada. Por quê? Vamos explicar. Eu dei a aula, o Braga deu a aula, mas em 2 turmas que ele entrou, ele falou, né, isso foi um engano, porque essa ideia ela é tão repetida, ela virou aquilo que a gente chama de fake news, né? Que circula, ninguém sabe onde começou, mas ela circula na internet, ela é repetida e ela é repetida tanto por gente que tem como interesse, né, valorizar a atuação das mulheres na história do Brasil, que muitas vezes é deixada de lado, quanto pelos monarquistas que querem valorizar a figura da Leopoldina. Então vejam bem, a princesa Leopoldina presidiu o Conselho de Estado. Então o quadro, ele trata exatamente disso, Conselho de Estado. Dom Pedro parte para São Paulo e deixa a sua esposa como regente. Então oficialmente ela é a primeira mulher a governar o Brasil daqui, porque houve uma rainha portuguesa que como regente governou a colônia, mas assim, o Brasil governado daqui pela primeira vez por uma mulher foi a Leopoldina quem governou. Só que Leopoldina não tinha autoridade e ela sabia muito bem o espaço que ela ocupava politicamente para assinar a independência do Brasil. O que ela e José Bonifácio fazem, eles recebem os despachos, as cartas que vêm de Lisboa, das cortes, desautorizando, tirando todo o poder de Dom Pedro e exigindo o retorno dele. Então, ela faz uma carta e José Bonifácio faz outra carta, e talvez houvesse outras cartas de outros conselheiros ali no meio, quase que convocando o príncipe a tomar atitude de ruptura. Olha, estão querendo humilhar você. Você não tem mais autoridade nenhuma.
Se depender das cortes, o Brasil, inclusive, seria fragmentado em vários centros administrativos, tirando qualquer poder, qualquer autoridade do príncipe Dom Pedro. Então, o que a Leopoldina fez foi exatamente isso. Ela manda uma carta para o marido, aconselhando o marido, essa era a função dela, ela não tinha autoridade para assinar nada. Mas houve duas turmas em que o Braga falou que ela assinou, né? Acho que algum aluno perguntou e ele acabou, na confusão, na correria da aula, confirmando, e depois ele corrigiu, mas muitos alunos não prestaram atenção. E alguns alunos, talvez, além de não prestar atenção, não viram a videoaula, não estiveram atentos, né, à correção do professor, ou estavam convencidos, né, por terem lido essa história circulando na internet. E uma fake news, ela sempre se manifesta, normalmente, utilizando um fragmento de verdade e uma mentira. Por isso que a gente usa esse termo fake news e não usa mentira como um todo. Então, foi verdade que a Leopoldina teve grande importância nesse momento? É verdade. É verdade que ela ficou como regente? É verdade. É verdade que ela presidiu o Conselho de Estado nesse momento chave? É verdade. É verdade que ela assinou a independência? Não. Mas se ela foi tão importante, as pessoas acabam se convencendo. Então, quando uma questão é anulada, gente, todo mundo ganha. Então, a sua nota provavelmente será alterada para maior, nunca para menor, ok? Caso você não tenha acertado, porque você tinha tudo para acertar, ok? Próxima questão. Dom Pedro I disse que aceitaria uma Constituição se fosse digna do Brasil e de mim. Tais palavras não eram novas, tinham sido proferidas por Luís XVIII, que restaurara o absolutismo na França após a derrota de Napoleão. Os trabalhos da Constituinte foram marcados pela tensão entre os deputados e entre estes e o imperador. Sobre a primeira Constituição brasileira de 1824, é possível afirmar que foi aprovada pela Câmara dos Deputados? Não, ela foi outorgada. Imposta por Portugal? Também não faz sentido, porque o Brasil já estava independente. Outorgada pelo imperador, que definiu a existência de 4 poderes? Sim. Executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Promulgada por uma Assembleia Constituinte e concentrou autoridade no poder executivo? Não. Determinada pela Inglaterra? Também não. Ok? Enem 2011. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais, então os eleitores de primeira instância, os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados. Então, se você é casado, você é chefe de família. Então, mesmo menor de 25 anos, você pode votar. Oficiais militares que forem maiores de 21 anos. Então, 21 anos é uma barreira aí. Bacharéis formados. Então, advogados, médicos, engenheiros, enfim. E clérigos de ordens sacras, né? Então, os padres. Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. Porque os religiosos são, né, os monges são proibidos de votar, porque eles fazem voto de obediência, é o clero regular. Então, se o abade mandasse que eles votassem em X, eles tinham que votar em X, porque eles tinham jurado obediência, então é por isso. Os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Então, quem não tiver renda. Constituição Política do Império do Brasil, 1824. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros com o objetivo de garantir o fim da inspiração liberal? Não. A Constituição ela era liberal. Essas limitações ao voto, elas não são radicais, elas não são reacionárias, elas estão mais ou menos de acordo com o que vigorava no resto do mundo, no resto da Europa, que tinha voto. Ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres? Não. A concentração de poderes na região produtora de café, o sudeste brasileiro? Não. O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes? Sim, porque quem tinha renda podia votar.
Quem não tinha renda não votava. E veja, a gente está falando de quem podia votar em primeira instância, porque essas pessoas aqui, elas não podiam, em sua maioria, serem votadas. Elas, para ser candidato, você tinha que ter uma renda muito elevada. A diminuição da interferência da Igreja Católica? Também não, isso nem está sendo discutido aqui, ok? Universidade Federal do Rio Grande do Norte, adaptada. Em 1824, Dom Pedro I assim se pronunciou: chegou o momento em que o véu da impostura com que os demagogos inimigos do império e da vossa felicidade vos têm até agora fascinado, vai cair por terra. Para iludirem vossa boa-fé, inflamarem vossa imaginação, a poderem arrastar-vos cegamente a sistemas políticos reprovados pelas lições da experiência, absolutamente incompatíveis com a vossa situação, em que só eles ganhavam, separando-vos da união geral de todas as províncias, indispensável para a consolidação e segurança da nossa independência. Fizeram-vos crer que uma facção vendida a Portugal dirigia as operações políticas deste império, para submetê-lo ao antigo domínio dos portugueses e ao despotismo do seu governo. Anais pernambucanos. No discurso acima, o imperador Dom Pedro I pronunciou-se sobre a Confederação do Equador, movimento separatista, republicano, que acusou o Brasil de estar sendo governado por portugueses, sendo recolonizado, apelou inclusive para a doutrina Monroe, que é de 1823, do ano anterior. A gente falou disso. É correto afirmar que essa confederação opunha-se à pretensão de Dom Pedro de unir as coroas portuguesa e brasileira? Não. Dom João VI morreria em 1826, ainda está vivo, não tinha como unir coroa e Dom Pedro não tentou fazer isso, embora alguns aqui desejassem que ele fizesse. Desejava instalar uma monarquia parlamentarista? Não, era um movimento republicano. Pretendia implantar uma república independente no Nordeste, contrariando o projeto de unidade nacional centrado em Dom Pedro I? Percebem que no texto Dom Pedro fala em garantir a independência, fala em unidade, fala em províncias, porque agora já são províncias. Pois é, governo centralizado, a partir do Rio de Janeiro, mantendo um território que é imenso sob o governo de um homem só, que é o imperador, que é um homem só, mas não governa sozinho. Tem a Câmara, existem leis, existe a Constituição, não era bagunça, não, e nem era absolutismo, por favor. Posicionava-se contra os privilégios portugueses, incluídos por Dom Pedro I no projeto constitucional de 1800. Não havia isso, não houve isso. Desejava que seu principal líder, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, a liderança da Constituinte de 24. A Constituição já tinha acontecido, tinha sido outorgada. Uma das motivações da Confederação do Equador é exatamente resistir a essa Constituição, que era uma Constituição vista por eles como autoritária, claro. Não foi aprovada pela Câmara, que tinha sido fechada, foi imposta pelo imperador, uma medida autoritária. Enem 2019. A população africana residente nesta província, bem como a de todo o império, compõe-se de indivíduos de diferentes lugares da África, que variam em costumes e religiões. Aqui segue o maometismo, o islamismo, né? A qual pertencemos é uma população pequena, porém distinta entre si. E notando a necessidade de sustentarmos o nosso culto e fundarmos ainda no artigo 5º da Constituição do Império, requeremos ao senhor chefe de polícia licença para exercermos o culto. Então, Rufino, Reis, Gomes, Carvalho, Alufar Rufino, Tráfico e Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro, 1822-1853. O que nós temos aqui? Nós temos um pedido feito em termos formais, dentro das regras da época, para que a polícia não incomode mais aqueles que praticam a religião islâmica. O que dizia a nossa Constituição a respeito disso? A Constituição, ela dizia que a religião oficial era a católica, porém que os demais cultos eram livres, desde que os seus templos não fossem caracterizados. Estava subentendido também, desde que você não quisesse sair convertendo, né, pessoas à sua fé, mas o que estava ali vetado era a questão do templo caracterizado. Não podia ter escrito que ali era uma mesquita, uma sinagoga, uma igreja batista, uma igreja anglicana, o que quer que seja.
O pedido de um grupo de africanos de Recife ao chefe de polícia local tinha como objetivo, naquele contexto, criticar a doutrina oficial. Não. Professar uma fé alternativa. Eu ainda acrescentaria ter o direito de professar, porque essa tolerância que existia para com outras fés não necessariamente estava contemplando fés que não eram o quê? Cristãs. Então, os protestantes não eram incomodados, via de regra, mas quem praticava o candomblé era, quem praticava o Islã, muito provavelmente era também. Depois da independência, Enem 2021, tão recente, depois da independência em 1822, o país enfrentaria problemas que, com frequência, emergiram durante a formação dos Estados Nacionais da América Latina. Em muitas regiões do Brasil, essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra o imperador Dom Pedro I. Com a abdicação deste, em 1831, o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sob o regime regencial. Então, uma questão falando de regência. A estabilidade política no país ao longo dos períodos mencionados foi decorrente das disputas entre tendências unitarista e federalista. Aí alguém vai dizer, professora, a senhora não falou disso. A gente não usou o termo unitarista aqui, a gente falou em centralista. Mas unitarista é um termo utilizado para as correntes centralistas e que a gente utilizou quando falou de América Espanhola, tá? Nós falamos disso. As outras opções, elas não atendiam. Então, mesmo que você tivesse esquecido da palavra unitarista, mesmo que você tivesse esquecido, as outras não cabiam. Ó, tensão entre exército e marinha. Isso não aconteceu. A marinha e o exército só vão ter tensões no início da República. Dinâmica demográfica nas fronteiras amazônica e platina. Nem falamos disso, porque isso não existia. Extensão do direito de voto aos estrangeiros e ex-escravizados. Durante a regência, a gente não discutiu isso porque isso não coube. A primeira reforma eleitoral só veio na década de 1880, Lei Saraiva, lá no final do segundo reinado já. Reivindicação da ex-metrópole nas esferas comercial e diplomática. Reivindicação de Portugal? Não. Então, o que vai marcar a regência é essa disputa entre aqueles que querem um poder central forte, nas mãos do regente, com o Rio de Janeiro ditando as políticas para o restante do país, que acreditavam que aquilo era uma forma de garantir a unidade política, de garantir a construção e o reforço de uma nacionalidade, e aqueles que acreditavam que as províncias deveriam ter mais poderes para poder definir as políticas locais, para poder atender aos interesses locais, para poder responder de forma mais rápida às demandas e às questões regionais, algo que demorava quando você tinha que perguntar ao Rio de Janeiro o que você deveria fazer. Então, eram duas visões de administração diferentes, uma centralista, unitarista, e outra que se inspirava no modelo dos Estados Unidos da América, porque não é a província pode fazer o que der na telha, inclusive decidir que vai se separar. Não é isso, tá? O governo central define muito poucas questões e a maioria delas são definidas localmente. Então, é essa a atenção. FUVEST adaptada. No Brasil, porém, a regência foi a República de fato, a República Provisória, Joaquim Nabuco. O período, então, Joaquim Nabuco, diplomata, historiador, político do século XIX, do período do Segundo Reinado, ardoroso defensor do fim da escravidão. É uma opinião de Joaquim Nabuco, é uma análise feita por ele. Isso não quer dizer que você tenha que repetir isso como um mantra de verdade, tá? O período regencial, 1831-1840, foi marcado por instabilidades políticas e disputas internas, porque era fundamental que o governo do Rio de Janeiro um arranjo de poder que garantisse às elites regionais a preservação de seus interesses.
As más condições sociais nas regiões mais distantes da corte permitiram eclodir conflitos em diversas províncias do Brasil, colocando em risco até a integridade territorial da jovem nação. Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão e Farroupilha no Rio de Janeiro foram algumas das lutas que ocorreram no Brasil em um período caracterizado por um regime centralizado na figura do imperador. Não, o imperador era um menino, ele não estava governando nesse momento. Tá? Pelo estabelecimento de um sistema monárquico descentralizado, também não. Por mudança na organização partidária, o que facilitava o federalismo por transformações na estrutura fundiária de base escravista, transformação na estrutura fundiária? Não. Aliás, uma das coisas que as elites da época normalmente concordavam era manter a grande propriedade e a escravidão. Por uma fase de transição política decorrente da abdicação de Dom Pedro I, fortemente marcada por um surto de industrialização. Industrialização durante a regência, a gente tem um pequeno surto industrial lá em meados do Segundo Reinado, ok? Pela redefinição do poder monárquico e pela formação de partidos políticos sem que se alterassem as estruturas sociais e econômicas estabelecidas. Estamos aqui. Então, redefinição do poder monárquico, porque o imperador era um menino, não estava governando, vai se abolir o poder moderador, até porque quem exerce é o imperador. Formação de partidos políticos, sim, liberal moderado é um deles, é o mais importante deles, que vai dar origem, inclusive, aos dois partidos do Segundo Reinado, os principais, o liberal e o conservador, sem se alterar essas estruturas sociais e econômicas estabelecidas. Você não mexe na escravidão, você não mexe na estrutura fundiária, você não mexe em nada disso, tá? Então, é a opção correta. O agravamento da situação econômica e o anseio das camadas popular e média por uma maior participação política vão gerar revoltas em vários pontos do país, sempre esmagadas com rigor pelas forças governistas. Segundo Feijó, era preciso conter o vulcão da anarquia que ameaçava devorar o império. Revoltas regenciais, Multirrio, Prefeitura do Rio. O período regencial, 1831-1840, foi marcado por uma série de revoltas em vários pontos do Brasil. Sobre as revoltas ocorridas no período regencial, indique qual das alternativas apresenta corretamente o movimento desse período. Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês e Farroupilha. Sabinada, cabanagem, praieira e conspiração dos Suassuna. Conspiração dos Suassuna é um movimento emancipacionista menor ocorrido lá no início do século XIX. Conjuração mineira. Conjuração mineira é lá do início, do final do século XVIII, é um movimento emancipacionista. Sabinada, ok, Balaiada, ok, Farroupilha, ok, e constitucionalista, não. Revolta dos Malês, Revolta dos Búzios. A Revolta dos Búzios é a conjuração baiana, movimento emancipacionista do final do século XVIII. Então, a opção é Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês e Farroupilha, ok? E chegamos ao fim da nossa prova. Eu espero que vocês tenham assistido, eu espero que vocês encarem essa retap como mais uma atividade de revisão para a 9 e eu desejo uma excelente prova para vocês, ok? Tchau, tchau por agora.